Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá, está no ar a partir de agora o nosso Entendendo a Bíblia. Muito bom, Renata Burjato, uma alegria estarmos juntos aqui para compreender melhor a Palavra de Deus. Eu sou André Castilho e estamos nós dois aqui privilegiadamente bem acompanhados com Itamir Neves. Bom. Agora aproxima só um pouco o seu microfone, Mais ainda. Itamir, isso aí fica bom. Nós estamos acompanhados pelo Espírito Santo, Muito bom, isso que aí. nos dirige, que nos orienta, para entendermos a Bíblia, porque, afinal de contas, ele é o autor. Embora tenha usado alguns elementos humanos, aí, uns 40 mais ou menos, Um bocado de bife aí. mas ele é o autor da Bíblia. Então, vamos procurar depender dele para entender a Bíblia. E quem quer saber mais sobre as Escrituras é a Larissa. A dúvida dela é a seguinte: o que são os 144 mil no Apocalipse? A gente já começa com um texto fácil. É. Já começa com a coisa Tranquilo. tranquila. Ironia, tá bom? Vamos primeiro dar uma olhada lá no capítulo de Apocalipse para ver os 144 mil. Vamos lá, tem dois textos Isso. em Apocalipse, Isso. deixando claro que esse número 144 mil ele aparece no livro de Apocalipse. Exatamente. E ele aparece em dois textos de Apocalipse. Então fala o Coincidentemente, nos capítulos 7 e 14. Então é tudo múltiplo de 7. 144 mil, 7, 14. Se vezes que 144 mil, acho que não é múltiplo de 14, é múltiplo de 7, acho que é múltiplo de 12. Mas enfim, minha área é humanas. Renata, quer dar uma olhada? Sim. Em Apocalipse 7, do versículo 1 em diante. Não, até o versículo 4, porque depois aí ele vai falando sobre cada tribo, mas do 1 até o 4 dá para a gente entender o que João viu. E o que o Eugene Peterson colocou na mensagem. Que talvez o André tenha que ler a versão dele depois. Ó, imediatamente vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, segurando firmemente os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse na terra ou no mar, nem mesmo balançasse uma árvore. Então vi outro anjo levantando-se onde nasce o sol, trazendo o selo do Deus vivo. Ele trovejou para os 4 anjos designados para a tarefa de ferir a terra e o mar. Não firam a terra, não firam o mar, não firam nenhuma árvore, até que eu tenha selado na testa os servos do nosso Deus. Lê mais um pouquinho. Vamos lá, versículo 4 então. Isso, exatamente. Ouvi o número daqueles que foram selados, 144 mil. Eles foram selados, aí segue falando de todas as tribos. Não, aí não Isso aí. precisamos ler, a gente sabe que estão 12 tribos de Israel. Qual é o outro texto, André? Apocalipse 14, de 1 a 5. Então, por favor. Eu vi, e foi de tirar o fôlego, o cordeiro em pé no Monte Sião, os 144 mil em pé com ele, seu nome e o nome de seu pai escrito na testa deles. E ouvi uma voz do céu, o som como de uma catarata, como o estrondo de um trovão. Depois ouvi música de harpa, e os arpistas cantando uma nova canção na presença do trono, dos 4 animais e dos anciãos. Apenas os 144 mil conseguiam aprender e cantar a canção. Eles foram trazidos da terra, viveram sem mácula, como virgens na presença de Deus. Aonde o cordeiro vai, eles o seguem. Foram retirados da humanidade, primícias da colheita para Deus e o cordeiro. E em seus lábios não há uma palavra falsa, são uma oferta perfeita. André, que coisa linda, que coisa linda. Sim. Eu imagino esse novo cântico, né? Agora, eu sei que nós temos algumas interpretações com relação a esse número. Sim. Você lembra de algumas delas? Sim. Os 144 mil, esse número que aparece, ele é um múltiplo de 12. Certo. E aí esse número ele vai trazer 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. E aí por isso que ele nomeia da tribo de Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. 12 mil de cada uma dessas tribos.
que seriam as 12 tribos de Israel. Sim. Então, inicialmente, alguém poderia pensar, ele está se referindo a israelitas, povo de Israel, geneticamente e etnicamente falando. Isso. Esta é uma interpretação que existe. Então, tem uma linha de interpretação mais que é conhecida aí como dispensacionalismo, principalmente, ou outras interpretações um pouco variadas, algumas na linha dispensacionalista, outras até de interpretações mais antigas, que vão entender que existe promessa que precisa ser cumprida para o povo de Israel, e o livro de Apocalipse aqui está se referindo a uma dessas promessas que vai ser cumprida especificamente para o povo étnico de Israel. E os 144 mil aqui são os salvos do povo de Israel. Isso. Um apoio para essa interpretação é que no capítulo 7, logo depois, ele vai dizer, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Então apareceria primeiro os 144 mil, e aí eles são chamados no capítulo 14 de primícias. Então esses que são do povo de Israel, e aí depois é que vem os gentios que creram em Jesus. Essa então, é a grande multidão. Que é a grande multidão. Essa é uma interpretação daqueles que separam. Existem dois povos de Deus na Bíblia. O povo de Israel, etnicamente separado, especial, escolhido por Deus na aliança mosaica e que continua sendo o povo de Deus mesmo com Jesus. E aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. E aí para ele há a aliança de Jesus, mas que não anula a aliança de Israel. Em algum momento você tem que ter o cumprimento das promessas do povo de Israel. Essa é uma linha, né, que faz essa separação, né, de dois povos de Deus. Existe uma outra linha que vai entender que o povo de Deus é todo aquele que, pela fé, aceita o senhorio de Deus sobre a sua vida. Por que eu estou usando... E um detalhe, pela fé ele é filho de Abraão, portanto... Ele é descendência, né? Se a gente for interpretar dessa maneira, ele é descendência de Deus, né? E veja, existem irmãos nas duas interpretações. Existem irmãos evangélicos que acreditam nessa separação aí do povo de Deus Israel e povo de Deus igreja, e existem irmãos que entendem que tudo é igreja e Israel de Deus. Então você tem o povo de Israel do Antigo Testamento, como que ele chegava, e ele encontra apoio para isso em Hebreus, como que ele chegava até Deus? Pela fé. Exatamente, sempre foi pela fé. Só que pela fé na promessa que viria. Quem é povo de Deus no Novo Testamento é pela fé na promessa que se cumpriu, que veio e que vai ser consumada. Sim. Então, aí esse povo, ele entra na aliança que foi feita e renovada em Jesus. Então, é um único povo de Deus, e aí os 144 mil é essa completude do povo de Deus. Ou que a gente poderia também chamar o Israel de Deus. O professor Itamir estava com medo que a gente entrasse, mas eu acho que a gente precisa entrar nesse ponto para explicar essas duas visões. Sim. Aí depois isso também tem a ver com a maneira como você olha o Apocalipse. Porque o Apocalipse existe pelo menos 4 leituras que você pode fazer. Você pode fazer uma leitura... Não, tudo aqui do Apocalipse está se referindo à época, leitura preterista, né, há 2000 anos atrás. Tudo aqui do Apocalipse se refere à história da igreja, uma leitura histórica. Tudo aqui do Apocalipse está se referindo ao futuro, às coisas que vão acontecer, uma leitura futurista. Ou tudo aqui do Apocalipse é um símbolo, uma leitura simbólica. Sim. Você tem que usar as 4 leituras, né, de preferência, para poder entender o Apocalipse. E existe ainda uma outra leitura, aí falando, é uma leitura que aí realmente... os evangélicos em geral não vão concordar, que é a leitura das chamadas testemunhas de Jeová, que vão entender literalmente 144 mil são os que vão ser salvos. Certo. Então o número de salvos literal é 144 mil. No entanto, nenhuma leitura evangélica ortodoxa, digamos assim, uma doutrina realmente evangélica vai entender dessa forma, porque números no Apocalipse é complicado de você... trazer. Apenas alguma leitura dispensacionalista que vai dizer que esse número de 144 mil é literal se referindo ao povo de Israel que vai se converter
apenas durante a grande tribulação, mas não se refere a todo o povo convertido, é apenas ao povo de Israel que vai ficar, porque a igreja vai ser levada, dentro da leitura dispensacionalista, ela vai ser levada, não vai passar pela grande tribulação, mas o povo de Israel que ainda não aceitou Jesus vai passar pela grande tribulação e o número desse povo que vai se converter é de 144 mil. Agora, se a gente for trazer uma leitura, professor Itamir, para a nossa vida hoje, a aplicação desse texto para a nossa vida hoje, qual a leitura que nós devemos fazer? A minha leitura, inclusive eu quero fazer uma propaganda, nós como Rádio Transmundial, pela graça de Deus, publicamos um belo comentário de Apocalipse. Então, se você quiser depois entender mais detalhes, por favor, entre na loja Transmundial e você adquira o livro Comentário de Apocalipse. A minha leitura, André, para mim é do capítulo 7, do versículo 9 em diante. Depois dessas coisas, eu vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, 144 mil, para mim, é um número simbólico. É uma totalidade, você falou completude, eu falo totalidade do povo de Deus. Porque realmente é um número 12 vezes 12 e assim por diante, né? Mais 1000, você vai dar 144 mil. Quer dizer, todo o povo de Deus, porque depois de Jesus, Paulo fala isso claramente. Não temos mais Israel de Deus, temos o povo de Deus, é um novo povo de Deus. Não é mais aquele povo étnico só, mas é todo o povo de Deus, é todos aqueles que aceitaram Jesus. E eu me torno, entre aspas, entenda bem, entre aspas, um israelita porque eu aceitei Jesus pela fé. E quem é o pai da fé é Abraão. Então eu sou filho de Abraão pela fé. Todos nós, brasileiros, argentinos, russos, americanos, todos nós que queremos no Senhor Jesus Cristo, somos filhos de Abraão pela fé. Então, a totalidade dos que creem no Senhor Jesus é esse pessoal que é essa grande multidão do capítulo 7, do versículo 9 em diante. E assim, eu acho que essas explicações que o André deu no comecinho foram excelentes. Agora, você tem que olhar para a Bíblia, tem que olhar os bons comentários e verificar qual é a sua posição. Na verdade, você tem que perceber qual é a posição da sua denominação e, mais detalhe ainda, qual é a posição do seu pastor, como é que ele tem orientado a tua igreja. E aí, se for um dispensacionalista, você normalmente vai seguir essa linha. Mas se você for uma outra visão futurista, por exemplo, que vai acontecer tudo isso que está escrito no Apocalipse, vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Por isso, lá em Mateus 24:14, ele fala que nós vamos chegar a entender as coisas quando esses sinais, né? E o Senhor Jesus dá uma série de sinais que nós já estamos vivendo. Isso não quer dizer que que ele vai voltar agora, amanhã, não. Eu lembro, André e Renata, num comentário, quando eu estava estudando, um comentário bíblico, que ele marcou a data. Aí não dá. 1975. E Jesus fala para a gente não fazer isso, né? Exatamente. Ninguém sabe. Nem ele, quando estava aqui na Terra, sabia, queria colocar. Deus sabe a hora certa. E eu só queria, para a gente terminar aqui, citar Gálatas 4:4. Diga. Quem sabe esse decora? Acho que vai ser tarefa para nossa ouvinte Larissa ler na casa dela, porque uma coisa eu sei, que o nosso tempo acabou. Esse aqui sim. Se ficou mais pergunta, manda pra gente. Então tá bom. Vamos agora com o Richard, ele é aqui de São Paulo. Ele quer saber se alma e espírito são a mesma coisa. É uma boa pergunta também. É uma pergunta delicada, porque, na verdade, essa é uma grande discussão que vem desde o começo do Novo Testamento. Na verdade, vem desde o começo da Bíblia. Quando nós estudamos a Bíblia, sempre nós encontramos lá no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, 3 palavrinhas. E não é aquela história lá de 3 palavrinhas só, não. Eu aprendi de cor. Não. Nós temos a palavra alma, temos a palavra espírito e temos a palavra corpo. E isso é aquilo que se compõe o ser humano. E aí temos alguns que são
tricotomistas, que entendem realmente que o homem é dividido em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. E tem os dicotomistas, que é o corpo e a parte interior, eles ligam alma e espírito, né? Sim. E tem os que são o quê? Como é que chama, André? Unitaristas. Unitaristas, que entendem que nós somos uma pessoa só, composta de 3 partes, tudo bem, mas nós somos um elemento só. Nós somos um ser humano. E aí, então, não tem essa divisão. Mas eu quero que você fale alguma coisa sobre essas divisões, como é que surgiram isso daí? A gente tem que entender qual que é a cabeça bíblica. E aí tem um elemento muito importante da nossa fé que explica um pouco e ajuda a gente a entender. A ressurreição. Por que a ressurreição é importante nisso? Se a gente dividisse completamente espírito e corpo, e a gente dissesse, o corpo é só uma capa para o nosso espírito, ele é só uma roupa que a gente veste, que é uma ideia grega, que tem a ver com o platonismo e a pré-existência da alma, que vai entender que a alma é a ideia humana e tudo aquilo que é ideia é bom. Tudo aquilo que é matéria é sombra da ideia e, portanto, é ou mal ou será descartado. É quase inútil, é só uma passagem. Existem ideias indianas em cima disso e uma ideia muito forte da pré-existência da alma, que vai usar isso na sua doutrina, são as doutrinas espíritas, que vão trazer isso, inclusive falando da reencarnação. Já que a alma é boa e ela vai precisar de uma roupa, é bom até, inclusive, que ela use várias roupas. Então, por isso, você reencarna. Não estou dizendo que quem acredita, quem é dicotomista ou tricotomista é reencarnacionista, não tem nada a ver. É só assim, que se você vai para um pensamento bíblico, você pode ser qualquer um dos 3, mas você tem que entender que o corpo não é ruim. O corpo foi criado por Deus. E ele é tão importante que a gente vai ressuscitar, que a gente vai receber esse corpo glorificado. E um outro detalhe tão importante, que Deus se fez carne. Pronto. Isso, para mim, é uma base super importante. Deus se fez gente para poder vir falar com a gente. Isso. Então, isso é básico. Portanto, assim, corpo, espírito e alma são a mesma coisa? A Bíblia, às vezes, parece não se importar tanto com isso. Exatamente. Porque o que importa para a Bíblia é que você, Itamir, eu, André, você, Renata, você, Richard, você é seu corpo e a sua parte invisível, que pode ser espírito e alma, ou só espírito. Só alma, você também não tem problema. É isso. Exatamente. Como é dividido é algo de segunda importância na Bíblia. O fato é que você é um e o seu corpo é importante. O seu corpo vai receber uma glorificação de tão importante que ele é. Portanto, a ideia bíblica é uma ideia de unidade das partes. É a unidade do ser humano. O ser humano é um. Aí a gente pode, entendendo isso, entendendo que não é só a alma ou só o espírito que são importantes, e que não são só eles que são santificados. Isso. Todo você é santificado. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Exatamente. Por isso ele é sagrado. Por isso que o pecado sexual é tão grave. Porque o pecado sexual é um pecado contra o corpo. Está lá em 1 Coríntios 6, no finalzinho do capítulo. E nós temos também lá em 1 Tessalonicenses, André, um texto muito importante que você sabe qual que é. 1 Tessalonicenses 5:23. E o que fala ali? Você está com ele aberto, Sim, Renata? vou só pedir para o Itamir aproximar um pouquinho e só também pontuar uma Nossa, coisa. mas... Agora deu, né? E Pelo só também amor, pontuar hein? uma coisa um pouquinho antes de a gente ir, que quando o André estava explicando a diferença das 3, daí ele mencionou sobre a questão do espiritismo e depois você falou, aí as 3 têm base bíblica, as 3 que ele se refere é a questão de ser alma, espírito e corpo, ou então... ser imaterial, tal, mas não a questão do espiritismo quando a gente olha para a Bíblia como um todo. Exato. Reencarnação não tem base bíblica, ok? 1 Tessalonicenses 5:23. Você consegue abrir aí, sim, Renata? Sim. Vamos lá.
Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo, e os mantenha preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem chamou vocês é de total confiança. Se ele disse, é porque vai fazer. Isso é que fica claro que a Bíblia muitas vezes coloca exatamente essa tríade, né? Vamos dizer assim, que é a nossa composição. Mas é interessante você falar aquilo, eu ia fazer uma interrupção sua, mas eu deixei você falar, porque lembra quando Paulo, por exemplo, Paulo, né, ou os apóstolos começaram a pregar o evangelho logo depois do Senhor Jesus ter ressuscitado? O que o pessoal não aceitava na pregação? É falar sobre ressurreição. Por quê? Porque estamos voltando com o corpo. E naquela ideia platônica, o corpo era uma coisa ruim. Temos uma frase que falava o seguinte, que o corpo é o caixão da alma. É ruim. Então, quando Paulo fala lá em Atenas, capítulo 17 do livro de Atos, que esse Senhor ressuscitou, os caras falaram, qualquer outro dia a gente vem ouvir você falar. Por quê? Porque não aceitavam essa ideia da ressurreição corpórea. Exato. E aí, só valorizando aquilo que era do interior. Alma ou corpo, alma, espírito, ou então essa parte interior. Obrigado pela produção. Carlos Pellerran me lembrou aqui o nome do que crê em uma coisa só é monista. Mas aí, se crê em uma coisa só, sem considerar a parte invisível, realmente está errado, porque a Bíblia vai dizer que existe uma parte invisível. Né? A questão é como que ela se divide. 1 Tessalonicenses cita alma e espírito. Então fala que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os tricotomistas vão dizer, aqui tem 3 partes, então essas 3 partes têm que ser irrepreensíveis, favorecendo uma visão de que nós somos uma unidade. Mas os dicotomistas vão dizer, olha, aqui ele está usando um pensamento da época para dizer que todo ser humano, independente se é corpo, espírito, alma, e aí tem as palavras, né? Mas todo ser humano, ele tem que ser irrepreensível, independente se é espírito e alma. Espírito e alma são quase sinônimos para alguns, exatamente, né? Espírito é pneumatos. Exatamente. Alma é psique. E corpo normalmente é sarcos, né? Que é a carne. Soma, verdade. Sarcose é mais para carne e soma é o corpo. A psique, normalmente, o tricotomista vai entender como mente, que seria a parte invisível mais ligada ao corpo. E espírito é a parte invisível que mais se liga a Deus. A divindade. É aquilo que realmente o espírito é o que primeiro recebe a regeneração dentro de uma visão tricotomista. A visão hebraica do Antigo Testamento, ela pende mais para o dicotomismo. Então, e aí eu quero mostrar para você, eu já tinha falado com você quando a gente estava preparando, temos um Salmo 42, na verdade 2 Salmos e 43, que falam que essa parte interior nossa tem que estar sempre em ordem. E muitas vezes essa parte interior nos deixa abatidos, deixa frustrados e assim por diante, a gente fica meio cabisbaixo. E aí o salmista fala uma coisa linda, linda. Ele fala o seguinte, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei diante da face de Deus? E aí ele começa a cantar uma coisa muito interessante. Versículo 5 do 42, Salmo 42, ele fala o seguinte, por que estás abatida dentro de mim, a minha alma? Lembro-me diante do Senhor. E depois no 43, também no versículo 5, é impressionante, na verdade são 2 salmos, um ligado ao outro. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, que é meu auxílio e o meu Deus. Então, é interessante perceber, André, que essa parte interior, que seja alma ou espírito, ou que seja só denominada pela parte interior,
tem que ter uma vida bonita com Deus. É essa parte interior que nos liga realmente ao Senhor. Quando ele fala... Desculpe. Não, tudo bem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, são 3 espíritos lá. O Senhor Jesus não tinha sido encarnado ainda. Então, o que é a semelhança? É a parte física? Não. É a parte interior. Que aí você pode falar que é alma ou espírito, mas é a parte interior. Isso. Agora, com certeza, isso nós devemos crer. Você tem que crer que nós, seres humanos, somos uma parte visível e uma parte invisível. Isso. A parte invisível é que tem dúvidas do que é. Por quê? Eclesiastes 12 vai dizer... Ah, legal. Sim, Eclesiastes 12, 6 e 7. Sim, lembre-se dele, lembre-se do seu Criador. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Então o Deus nos deu o espírito, soprou o ruach, o espírito em nós, exatamente, para que nós fôssemos corpo. Pode ser que tenhamos alma também, que tenhamos psique, e ela seja a parte invisível mais ligada ao corpo. É uma possibilidade. Nós temos mente, está no nosso cérebro, né? Alguns dizem que é a consciência, uma espécie de campo eletromagnético aqui do cérebro. Mas não há certeza absoluta na Bíblia se deve realmente ter essa divisão ou não. Aí fica a sua escolha de ser tricotomista ou dicotomista. E acabou, mas eu lembrei quando você trouxe isso, de 2 Coríntios 4:16. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Você que acompanha a gente há uns 6 anos vai ver que os nossos cabelos foram ficando mais brancos e tudo mais, mas por dentro a nossa alma vai se renovando, né? E um dia estaremos todos com Cristo. Vamos agora para a pergunta do Daniel. Os homossexuais vão para o inferno? Se não aceitar Jesus, os heterossexuais, os homossexuais, os transgêneros, qualquer pessoa que não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, vai para o inferno. Essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. Não é por mérito, não é por comportamento, bonitinha, né? Não é por isso que vai para o céu. Vai ter a eternidade com Deus quem crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor e confessar com a sua boca que Deus os ressuscitou dentre os mortos, ou o contrário. Mas tem que... Não, mas é isso mesmo. É pela fé. Pela fé no Filho de Deus. Então... E isso é interessante, André, só para a gente reforçar, essa é uma mensagem que vem desde o Antigo Testamento. Não é uma coisa nova, não. No Antigo Testamento, Paulo falando para Timóteo, ele conversa com Timóteo e fala o seguinte: você sabe as Sagradas Escrituras desde a sua infância. Que Sagradas Escrituras Paulo estava se referindo a Timóteo? Não tínhamos o Novo Testamento ainda. Então, isso é Sagradas Escrituras, quer dizer, é aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, mas era a Bíblia hebraica. E ele fala uma coisa importante ali, em 2 Timóteo 3,15, que esse texto das Sagradas Escrituras já nos indicavam o quê? Condições de saber como seríamos salvos. É pela fé. Você tem ele aí aberto? 2 Timóteo 3,15. É interessante, ele fala, você se lembra desde que a tua vovó, né, e a tua mamãe ensinaram, e essa mensagem é a mensagem do Antigo Testamento. Vou começar do 14, tá? Mas não se permitam intimidar por causa disso. Perseverem no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres. Afinal, você recebeu as Escrituras com o leite da sua mãe. Não há nada como a palavra de Deus, escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil. Isso. Quer dizer, fica claro que qualquer pessoa, ser humano, que quer ter contato com Deus, tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo pela fé. Agora, André, antes de você ir para o texto, que eu sei que é a base da nossa resposta, mas aproveitando o que você explicou, né, no começo, falou assim,
Sim, e heterossexual também vai para o inferno se não aceitar a Cristo. Eu vou ler então na minha versão, você lê depois na sua, que é a mais conhecida, pode ser o texto lá de 1 Coríntios? Sim. Porque na minha mostra de forma bem explícita também que aquele heterossexual que está nas práticas sexuais de modo que não agrada a Deus e não tem fé em Cristo, vai ter o mesmo destino, né? Sim. Não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância, vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista. Mas foram purificados e tiveram uma nova chance, oferecida por Jesus, nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós, o Espírito. A gente precisa realmente alinhar uma coisa aqui, porque, à luz daquilo que a gente está falando, alguém pode pensar, quer dizer então que o comportamento homossexual, ou seja, eu ter relações sexuais com pessoa do mesmo sexo, é algo aceitável por Deus? Não. Não. E não é aceitável por Deus. Isso. E aí a gente vai ler aqui o texto na NVI. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Uhum. Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Só para uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui também, porque há discussão hoje sobre a palavra que é usada aqui. Sim. Tem duas palavras aqui que foram traduzidas na NVI 2011 como homossexuais passivos ou ativos. Eu não vou lembrar no grego as duas, uma delas é malakoi. Mas tem a outra, e elas significam, inclusive fazendo uma... Vou pedir até para o Carlos me mandar aqui, se ele souber. Fazendo uma comparação com textos gregos clássicos, uma significa suave, seria mais o efeminado, e outra significa o homem que pratica coisas nojentas, Sim. mas relacionado à sexualidade Sim. e à homossexualidade. Então, a gente está falando aqui sobre prática. A prática homossexual, ela está fora da cosmovisão bíblica e da vontade de Deus para a sexualidade humana. Assim como está fora o adultério e a imoralidade heterossexual. Então, aquele que trai a sua esposa, que tem uma vida libertina, ou um solteiro que tem uma vida libertina, seja uma vida libertina fisicamente ou até na mente, viciado em pornografia, ele também não está de acordo com a vontade de Deus. Ele está fora, sexualmente fora, e precisa se arrepender dos seus pecados, mas a primeira coisa, o primeiro passo é aceitar Jesus como único e verdadeiro Salvador. E Paulo fala isso de uma maneira muito clara lá em Romanos capítulo 1. Ele fala que Deus se manifestou ao ser humano de várias maneiras, inclusive pela natureza. E esses homens, os homens no sentido geral, não reconheceram Deus como Deus. E começaram a adorar o quê? Répteis e bichinhos e assim por diante. Bonecos de cera, bonecos de gesso e tal. E aí, lá no capítulo 1, Paulo fala o seguinte, ele usa 3 vezes a mesma palavra. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pela concupiscência, que são os seus desejos próprios, tá? Dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até suas mulheres, relações íntimas, por outro contrário à natureza. E depois, no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Quer dizer, quando o homem não quer Deus, quando o homem quer andar sozinho,
Deus fala, então tá bom, então se vira, né? Vamos dizer assim, eu estou entregando vocês a vocês mesmos. E o que vai acontecer é que o homem sozinho vai para cada vez mais longe de Deus. E por isso, então, aquilo que o André falou é isso daí. Ou nós voltamos para Cristo pela fé, reconhecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, e aí temos uma nova vida. E aí sim, aí não importa se é homossexual ou não, se é uma prostituta ou não, se é um marido, uma esposa, um casamento bonitinho, mas se na mente deles a coisa não anda bonita, não tem jeito. Sim, e esse é o ponto, mas como está aí no texto, tudo começa no coração afastado de Deus. Exatamente. Esse é o ponto. Porque quando a gente fala sobre questão de gênero e questão de orientação sexual, a coisa fica muito acirrada porque houve muita violência contra as pessoas por conta disso. Então, a Bíblia não autoriza você ser violento com ninguém. Não autoriza você bater, matar ninguém. Você tem que orar até pelos seus inimigos, amar os seus inimigos, orar pelos que te perseguem. Então, a mensagem da Bíblia é uma mensagem de amor, é uma mensagem, sim, de tolerância com quem pensa diferente, mas também é uma mensagem de seriedade de vida. É uma mensagem de buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, você que é homossexual, que enfrenta essa questão e não está confortável com essa situação, entende que esse não é o ideal de Deus para você, calma. O que você precisa fazer é, acima de tudo e em primeiro lugar, buscar Jesus, buscar a Deus. Ele te ama. Ele quer satisfazer todas as suas necessidades. Ele quer dar uma solução para a sua vida. E Ele quer ter você do lado dele, porque Ele é um Pai amoroso que não se conforma em você viver longe dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver a questão do comportamento pecaminoso da nossa vida, seja ele qual for, é nos aproximarmos de Deus. É nos aproximarmos do Senhor. E até porque o Itamir trazia, né, Romanos 1, a situação do ser humano sem Deus, e aí no capítulo 2 vai falar exatamente, né, mas você acha que você está numa posição melhor podendo julgar? De jeito nenhum. Porque até o arrependimento vem de Deus, e muitas vezes, né, é como você falou, historicamente, quando a gente olha por tudo que aconteceu com homossexuais, né, muitos vêm apontar o dedo sem perceber que outras práticas também são contrárias, né, àquela vontade original de Deus. Aí eu aproveito para fazer uma pergunta para o Itamir, pensando em tudo isso que a gente falou. Muitos pegam aquele texto de 1 Timóteo, capítulo 3, que Paulo está dando orientações para Timóteo, né, e diz que o líder deve ser fiel, para que ninguém possa acusá-lo, que ele deve ser fiel à sua esposa e deve ser sóbrio, prudente e respeitável. Muitos pegam esse texto para dizer, o líder. É o líder. Essa incumbência de ter uma só mulher é o líder. Essa incumbência de ser casado com uma mulher e os filhos também, né, andarem no caminho, tudo tem a ver com o líder. Quando a gente pega todos esses textos, tem a ver com qualquer ser humano que quer se relacionar com Deus, tem um padrão para todos nós. O líder tem que ser o exemplo. Exatamente. A ideia é exatamente essa. Qualquer pessoa que quer andar com o Senhor Jesus, ele tem que ter esse padrão. O líder é o exemplo, como o André acabou de mostrar, mas, sem dúvida nenhuma, qualquer cristão que quer ter uma vida agradável a Deus, ele tem que ter uma vida bonita mesmo. E só para finalizar, pontuar na minha parte, lendo 1 Coríntios 6, né, de novo, tem o pecado da homossexualidade, mas tem uma lista de muitos outros pecados. Sim. Olha para a sua vida. Você que não enfrenta a questão da homossexualidade, olha para a sua vida e vê qual pecado que está apontando aqui que está te afastando de Deus. Não, André, é mais sério, Renata, é o seguinte, quando a gente pega aquele texto lá de Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele fala sobre pecados que ninguém vê. Ira, dissensão, ciúme. Então, coisas lá no nosso coração. E isso tudo é rejeitado diante de Deus. Então, o arrependimento é não só pelas práticas, mas também por aquilo que está lá dentro do nosso coração. E eu só para terminar, eu lembro de Jesus com aquela mulher que foi pega em adultério. Ele falou, eu não te condeno. Então, essa palavra que o André deu agora é muito legal, porque Deus nos ama.
E diante disso, Ele quer que você se arrependa, volte para Ele. Porque o Senhor Jesus falou para aquela mulher o seguinte: eu não te condeno, vai e não peques mais. E é gostoso saber o seguinte, que Deus tem nos dado o Espírito Santo para nos dar força, para não pecar, para ter uma vida bonita, para ter uma vida santa, pura. Então, meu querido irmão Aparecido, não, Aparecido é outro, né? Que você possa ter ideia clara do que a Bíblia diz, Daniel. De fato, o Senhor quer uma vida limpa. Para a gente passar a eternidade com Ele, a gente tem que dar uma arrumada na nossa vida aqui e agora. Vamos com a pergunta do Aparecido. Por que Paulo não era contra a escravidão? Ele fala para os escravos obedecerem aos seus senhores e fala sobre os senhores também lidarem com os escravos. Paulo era contra a escravidão do jeito como ela era praticada na sua época. Esse é o ponto. Não, e outra coisa, André, só para complementar, do jeito que era praticada naquela época, mas do jeito que é praticada hoje também. Em qualquer tempo ele ia... Porque a questão é a seguinte, quando você olha para a Torá, para a lei, ela deixa claro que o escravo é um ser humano. Ele é um ser humano. Ele não é posse de ninguém. E o sistema escravocrata grego, romano, o escravo ele se tornava posse de uma pessoa. Tanto é que um senhor de escravo que matava um escravo, ele tinha um prejuízo, mas ele não ia pagar por crime nenhum por ter matado o escravo dentro daquela cultura, daquele contexto. O escravo, na Torá, ele era um ser humano com dignidade, ele não podia ser morto pelo seu senhor. E aí, Paulo, quando ele vai dizer isso, ele está atuando no contexto em que a escravidão era um sistema de trabalho. Mas quando você olha os textos que lidam com a escravidão, você vai ver que o jeito como vai ser lidado com isso é muito diferente. Vamos abrir lá em Efésios 6, dos versículos 5 a 9, para ver como ele fala para o escravo lidar com o seu senhor, mas como ele fala para o senhor lidar com os seus escravos. Exatamente. Empregados, obedeçam aos seus patrões e tenham respeito por eles. Eles são senhores de vocês na terra, mas a obediência no final das contas é ao verdadeiro Senhor, Cristo. Olha só. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem vem as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor, sejam vocês escravos ou livres. Patrões, o mesmo vale para vocês. Não se aproveitem nem façam ameaças. Vocês e seus empregados estão abaixo do mesmo Senhor dos céus. Saibam que Ele não faz distinção entre vocês. Pronto. É interessante. Uma coisa bonita, André, que a gente vê nesse texto, e essa colocação da Bíblia, a mensagem é muito boa, quer dizer, você não está servindo alguém, você não está servindo um ser humano qualquer. Você, que é escravo, né, que é, então, um empregado, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, ou então uma secretária, né, do lar, você está servindo a Deus, você está servindo o Senhor. Então, se você fizer isso com alegria para o Senhor, não vai ter ofensa que vai te prejudicar, que vai tirar você daquela alegria de trabalhar, porque, na verdade, você está servindo o Senhor. E o Senhor, o patrão, né? O dono da empresa, ele tem que lembrar que ele tem uma responsabilidade diante do Senhor que ele tem sobre ele. O nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, André, também é bom que todo mundo saiba, ou pelo menos o Aparecido tem que lembrar, que também em Colossenses nós temos exatamente essa mesma orientação de Paulo, né? Com relação à maneira pela qual nós devemos viver. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 22... nós temos uma orientação muito clara também. Se a Renatinha quiser abrir ali,
Colossenses 3, 22, vai até 4:1. Empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que vocês puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Lembrem-se de que, no final das contas, é ao Senhor que vocês estão impressionante servindo. Isso. O empregado mal-humorado, que só faz o trabalho de má qualidade, terá de prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. Meu amigo. Aí, mas lê o 4:1. 4:1 agora. Patrões, tratem seus empregados com consideração, sejam justos com ele. Não se esqueçam nem por um minuto de que vocês também são servos de um Deus que está nos céus. Esse é o ponto. Fala aí. Paulo implode o sistema escravocrata da sua época Daquela por época. dentro. Porque o que Paulo fala para os senhores, aqui, literalmente, o Eugene Peterson colocou patrões e empregados para trazer para a nossa época a aplicação. Isso. No entanto, é literal que Paulo fala escravos e senhores de escravos. Doulos, né? Ele vira doulos e kyrios. Exatamente. Kyrios é usado para o Senhor Jesus. Exatamente. É o Senhor. Agora, o que os kyrioi, os senhores terrenos, eles têm um Senhor nos céus e eles têm que tratar os seus escravos de maneira justa e correta, sem ameaças. Isso não faz sentido no sistema escravocrata greco-romano. No sistema escravocrata greco-romano, você trata o escravo do jeito que você quiser, porque ele é um pedaço de pano seu. Exatamente. Ele é um vaso na sua mão. Ele é uma ferramenta. Se você quebrar, o prejuízo é seu. Só isso. Deus não lida com a vida humana desse jeito, e o apóstolo Paulo deixa isso claro. Escravo, ou melhor, senhor de escravo, que naquela época tratou escravo de maneira como um objeto, presta contas a Deus, porque nenhum ser humano é objeto. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, ele implode, o apóstolo Paulo, ele deixa claro depois em outro texto, antes, na verdade, em 1 Coríntios, que ele vai falar que você, escravo, que aceitou Jesus, se você puder comprar a sua liberdade, faça isso. Compra, não tem problema nenhum. Então, não é que ele é a favor que uma pessoa permaneça escrava. Ele não é a favor disso. Ele simplesmente diz, olha, a gente não vai pegar em armas para fazer uma revolução, para matar pessoas. Isso. O que a gente vai fazer é agir da maneira como Deus quer que nós hajamos, para acabar com esse sistema escravocrata que não faz sentido nenhum. Senhores de escravos, vocês têm que tratar os escravos de vocês como humanos e não como coisa. Muito bem. Diante disso, a gente percebe então que Deus trata qualquer ser humano, seja senhor ou seja escravo, com muito amor. E quem mostra para nós isso de uma maneira exatamente muito clara é exatamente o apóstolo Paulo, quando ele trata com Filemão sobre um escravo que tinha roubado o seu patrão. E aí o que ele fala? Ele fala exatamente isso. Olha, Filemão, eu quero que você aceite esse teu ex-escravo, porque para Paulo, Filemão já não é mais escravo. Filemão é um irmão. O Onésimo não é mais um escravo. Onésimo é um irmão. Você aceite o Onésimo que te tem roubado alguma coisa, aceite ele como irmão. Então, Paulo está arrebentando com o sistema da escravidão. Lê, Renata, por favor. Filemão, versículos 15 e 16. Talvez tenha sido melhor que você o perdesse por um tempo. Você o está recuperando agora. Com uma vantagem, não como simples escravo, mas Exato. como um verdadeiro irmão em Cristo. Olha só. Foi o que ele significou para mim e será muito mais para você. Isso aí, então, e aí ele pede para que Filemão o receba novamente. Exatamente. E trate-o como um irmão. E existem comentaristas, entre eles o próprio Israel Mazakorati, Sim. que vai dizer assim, olha, a maneira como Filemão, como Paulo pede para Filemão lidar com Onésimo, Paulo, de certa forma, também está desafiando Filemão a lidar com todos os seus outros escravos. Sem dúvida. Então, é a implosão do sistema. É isso que a gente tem que entender. O que a Bíblia é? A Bíblia
ela vai lidar com a escravidão como hoje em dia é a relação de um patrão com o seu empregado. É claro que você não vai ter escravos hoje em dia, como se tinha naquela época, mesmo porque, por influência cristã, legisladores acabaram com a escravidão. Exatamente. Então, a gente não lida com gente como se fosse coisa. Isso sim, e Paulo deixa claro isso. Está errado. A gente lida com gente como gente criada à imagem e semelhança de Deus. E é interessante porque quando vocês falam, né, que Paulo implode o sistema de dentro para fora, porque tem muita gente hoje que tem empregados na sua casa, a gente não tem a escravidão legalizada, mas que tratam o ser humano como se fosse inferior. Né? Então ficam fazendo, às vezes, ameaça. Teria muita gente aí esperando, né, para ter o seu lugar, e a pessoa vive com medo. Então lá se vivia com medo de levar umas chibatadas, de perder, né, de se machucar, mas hoje em dia vive com uma pressão, às vezes, psicológica, né, de perder o emprego e tudo mais. Só que aí Paulo fala, né, tanto empregado como o empregador, no caso, né, o patrão ali, no caso o senhor, eles estavam diante de Deus o tempo todo, quando eram vistos e quando não eram vistos, né? Então a exigência é lá no alto. Vamos agora para a pergunta. Eu também precisava dizer. Tá, pode falar alguma coisa por causa do tempo. Quer falar? Não, eu só queria falar o seguinte: se todos nós, patrões e empregados, estivermos servindo ao Senhor Jesus com o coração, não tem história de escravidão. Tem história de amor, servindo o Senhor, amor ao Senhor Jesus Cristo. Só isso. O Gilson quer saber se para ser salvo precisa se arrepender, porque na parábola do filho pródigo ele é convidado para a festa, mesmo tendo só caído em si. O texto não fala de arrependimento. A palavra não é arrependimento, mas a palavra é muito especial. Tem uma palavrinha muito bonita, André, que eu não lembro agora o verbo no grego, mas ela fala o seguinte, que ele se arrependeu sim. Por quê? Porque ele caiu em si. O que é cair em si? É olhar para você mesmo e falar, eu pisei na bola, eu errei. E quando ele reconhece isso, ele está se arrependendo. Quer ler esse texto, André? Lucas, capítulo 15, do versículo 17 a 21. A história todos nós conhecemos, mas vale a pena olhar para esses versículos para a gente ver qual foi o drama daquele menino, daquele moço que saiu de casa, querendo até fazer o seguinte, a gente tem que lembrar disso, ele era um cara mau, porque ele queria a grana do pai, antes que o pai morresse, ele já queria pegar a parte dele para se divertir. Fez isso. Mas aí, Deus mostrou para ele que ele precisava mudar de vida. 17 a 21. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha só. A seguir levantou-se e foi para o pai. E estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu acho que esta fala é uma fala de um arrependido. Lógico. Ele entendeu o que Deus tinha colocado no seu coração. Falando, rapaz, você se divertiu à vontade? Agora pensa no que você fez. Num certo sentido, André e Renata, ele vamos dizer assim, ele matou o pai antes do tempo. Porque ele queria a parte dele. E normalmente a parte dos filhos normalmente se dá quando o pai falece, né? É aquilo que o pai deu, separou para os filhos e tal. O filho mais velho receberia sempre a parte dupla e o filho mais novo a parte menor. Ele falou, não, peraí, antes que o papai morra, deixa eu fazer o uso da minha parte. E aí já quis pegar a grana. E graças a Deus, pela graça de Deus, ele reconheceu. Então, eu acho que o arrependimento houve sim. A palavra não tem a palavra arrependimento aqui. Que é metanoia, mudança de vida. Mudança de vida.
mas com certeza ele entendeu. E pequei contra ti e contra o céu. Uma coisa que nós precisamos aprender é exatamente essa. Qualquer pecado que nós fazemos, sempre é um pecado contra alguém, mas sempre é um pecado contra Deus. Porque quem é ofendido pelos nossos atos pecaminosos é o Senhor. E interessante, acho que ele deve talvez ter lido vários livros que falam que o ser humano, né, se afastou e tudo mais, e muitas vezes volta porque está sofrendo, né? No caso do filho pródigo, ele estava comendo até as bolotas lá dos porcos. Então, entre aspas, pode ser que ele tenha voltado porque ele estava com fome. Ah, na casa do meu pai, né? Sim, Pô, eu sim. poderia comer até a comida ali do porco. Mas acho que esse fato de cair em si, ou cair na realidade, Exatamente. ver a sua própria maldade, né? Como eu fui insensato, né? Porque até então, quando ele pede para sair de casa, ele não está vendo o que ele está fazendo de fato, né? Que é como se eu estivesse matando o pai em vida. Exatamente. Mas esse cair em si, acho que é esse processo do arrependimento de se olhar, né? Porque eu lembro lá de Isaías, no capítulo 1, vai dizer, né? Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu acho que não importa o nível do nosso pecado, é entender que a gente não está vivendo de acordo com o que Deus queria, e essa conversão é voltar para o que Deus quer então na gente. Exatamente. Né? É esse retorno, né? Aí não importa o que tenha gerado, mas se olhar de frente e se ver como um insensato, né? Como um pecador, como alguém que não obedece, e aí só tem alguém que pode me ajudar, eu não tenho saída sozinho, né? Ô André, você que é um cara mais jovem, qual é a frase que nós usamos hoje para esse cair em si? Se toca. Se tocar. O cara tem que se tocar. Ou então, a ficha caiu. Essa é velha já essa também. já Não é isso? Você vê que eu sou jovem também. A ficha caiu, falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou matando meu pai antes do tempo. E aí ele se manca e vai pedir perdão. Talvez a pergunta do ouvinte Gilson tenha muito a ver com o que seria, então, arrependimento. Eu acho que só o fato de ter coragem de se olhar já é o processo do arrependimento, Sim, né? Porque sim. o arrependimento não tem a ver com, não foi bom, não foi legal eu ter gastado. Não, ele gostou pra caramba. Quando ele tava com dinheiro, tava bem legal, né? O problema é que ele chegou e viu o quanto ele foi totalmente insensato. Na casa do pai dele, até os animais comiam melhor que ele, né? E aí o arrependimento, que é o que foi falado aqui, a gente usar uma expressão também para fazer uma propaganda, é a virada de 180 graus da vida. Boa. É mudar a atitude. Boa. E aí a mudança de atitude dele é a seguinte: eu pisei muito na bola, então eu só quero voltar para o lugar melhor, que é estar junto com meu pai. Acertar. Então ele fala assim, não, eu errei em estar lá, e como eu errei, eu quero pagar por isso, deixando de ter parte na herança e agora trabalhando de maneira mais digna, porque eu vou ter aqui um até trabalho como um mais empregado. digno, exato, Exatamente. do que lá que eu estava vivendo pior que um escravo. Exatamente. Então é bem interessante você ver que a atitude da pessoa que demonstra o arrependimento dela. Muito interessante isso daí. Um detalhe que valeria a pena a gente lembrar é quando João Batista começou a pregar, falando que Jesus viria, etc. e tal, e aí chegaram os fariseus e tal, foram para ser batizados, e João Batista falou o seguinte: eu quero ver o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento desse menino foi voltar para o pai e confessar. Ele não ficou só no, eu errei e tal, eu vou continuar por aqui, Deus vai me ajudar. Não, eu vou lá falar com meu pai, e aí ele veio na minha... Olha, eu vou ser um empregado do Senhor. O pai que ama falou, não, você é meu filho. E aí, linda, né? Anel, roupa, sandália e uma festa. Já pensou? E nessa sua fala, né, Itamir, a gente percebe que muitos preferem ficar lá no fundo do poço, comendo bolota ou largado na rua, por causa também da questão do orgulho, né? Exatamente. Porque quando tem que voltar, exatamente. não é tanto a palavra, né? Ficar falando, eu me arrependi, olha que insensato, eu não deveria ter feito isso, como eu fui... Não, é ter a coragem, a ousadia de se humilhar e de se ver de Exatamente. fato como é.
E aí, quando você volta, né, reconhecer que, cara, é mal demais mesmo, né? E muita gente prefere ainda ficar à parte do Senhor, porque precisa ter essa coragem de se ver de frente e quebrar o próprio orgulho, né? Exatamente. Então, muita gente, a gente percebe, né, às vezes prefere ficar no ruim para não ter que se expor para voltar, do que ter essa coragem de retornar. Arrependimento é atitude, né? É atitude. É isso aí. Olha, quando a gente olha para essa parábola e vê tudo isso daqui, eu acho que uma dúvida que surge no Gilson é em relação à atitude do pai. Porque na atitude do pai ele não exige o arrependimento. Sim, sim. Ele entende que o retorno do filho para casa é um sinal de arrependimento. Exatamente. Por isso que ele convida. Eu acho que essa atitude do pai, que é a mesma atitude de Deus para com a gente, é muito estranha. Porque Deus não cobra nada da gente para a gente se tornar filho dele. Ele nos deu quer... de graça, né? Exato. Ele deu o presente de graça. E era isso que eu acho que os fariseus da época, porque essa parábola aqui está sendo contada para os fariseus, para os religiosos daquela época, né? Então, e muito religioso hoje acha estranho. Como assim? Deus não exige, né, a minha frequência na igreja? Ele não está contando isso lá no livro da vida? Não está. Ele não está contando o dízimo lá no livro da vida? Não. Boa. Ele não está contando minhas obras, né? Essas tá práticas religiosas, né? Não tem nada disso. Jesus, o Deus está interessado na fé, e a fé é esse movimento em direção ao Pai. Então, quando Deus vê o nosso movimento em direção a Ele, Ele faz festa, aí Ele nos recebe. Porque aí a gente vai experimentar a ressurreição e vai largar as práticas antigas para entrar no reino de Deus. E o filho mais velho vira e fala, mas eu não tenho festa. Mas você está aqui dentro. Esse que é o detalhe. É interessante a gente lembrar, então, daquele versículo que Jesus falou. Se a sua justiça não ultrapassar essa religiosidade fajuta, você não vai entrar no reino de Deus. E ultrapassar essa religiosidade fajuta é quando você confessa, você nega a si mesmo, e aí você confessa o seu pecado, tomando uma atitude, andando. Eu vou falar com o papai que eu pequei contra ele, pequei contra o céu, contra Deus. E aí, então... E é interessante porque a gente fica tentando... entender nesse processo onde que aconteceu o arrependimento, em que momento e tal, mas quando a gente olha, né, para Deus, para a Bíblia como um todo, o perdão chegou antes da nossa consciência de se arrepender, né? Exatamente. E aí vai dizer que Deus nos amou quando a gente ainda estava mortos, né, em nossas transgressões e pecados. Então, antes de ter consciência de que somos pecadores, Deus já tinha proporcionado o resgate. Maravilha. Só que voltar vai ter a ver com a gente se conscientizar do quão mal a gente está, para poder, então, buscar o auxílio. Exatamente. Do contrário, vai estar lá o bote salva-vida e a gente vai estar nadando ao contrário, mais longe ainda. Né? É isso daí. Itamir, obrigada por responder as perguntas. Obrigada, André, por sempre acrescentar na nossa vida e na dos ouvintes. E se você tem mais, manda pra gente pro WhatsApp 11 974 181 456. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado àqueles que nos acompanham. A gente tem pouco tempo para falar sobre tudo, a gente fica com o tempo contado. Então, se ficou alguma dúvida em alguma das coisas que a gente colocou, mande perguntas para a gente aí no WhatsApp. Você acabou de passar o WhatsApp, né, Renata? Então, mas vamos repetir. 11 974 181 456. E você também pode deixar o seu comentário. Comenta, você que está assistindo esse vídeo, comenta aqui, deixa o seu recado, pode deixar sua pergunta também no comentário, que a gente pega a pergunta aqui. Fala o que você achou, compartilhe, curta, que você ajuda muita gente e ajuda no crescimento do nosso canal também. Itamir? Muito joia. Um prazer estar com vocês, e para nós é um privilégio poder conversar com vocês sobre a Palavra de Deus. O programa Entendendo a Bíblia tem esse objetivo, tentar esmiuçar essa mensagem tão linda que Deus deixou para nós. Acabou. Beleza. Bom. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato.
Uma realização Transmundial.